Capítulo Livro de 6, Juízes, verse 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, Offered. que pertencia a That belonged to Joás, Joas. Abiesrita, That is the right. e Gideão seu filho And whether Gideon was his son, estava malhando trigo no lagar was threshing wheat in the winepress para o salvar dos midianitas. to keep it from the Midianites. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: When the angel of the Lord appeared and says to Gideon, O Senhor é contigo, homem valoroso. The Lord is with you, mighty warrior. Mas Gideão respondeu: But Gideon replied, Ai, Senhor meu, But is with God? se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos do midianita. Save Israel out of the Midian's hand. Porventura não te enviei eu? Am I not sending you? E ele disse: Pardon me, Lord, my Lord, Ai, Senhor meu, my Lord. com que livrarei Israel? But how can I save Israel? Eis que minha família My clan is the weakness é a mais pobre em and the famous, Manassés, and I am the last in my family. e eu o menor da casa do meu pai. And the Lord answered. E o Senhor lhe disse: The Lord answered, Porquanto hei de ser contigo, I will be with you, e tu and ferirás you will strike down aos midianitas, all the Midianites, como se fossem só um homem. leaving none alive. Primeiramente, eu vou falar sobre alinhamento. First of all, I'm going to talk about alignment. Sua vida precisa de uma plantação para o futuro, Your life needs a plantation for your future, mas jamais but never de uma corrupção no seu presente. of a corruption in your present. Você precisa ter uma projeção de Deus para a sua vida para o futuro, You need to have a projection of God in your future, mas jamais uma corrupção but never a corruption no seu in presente, your present, porque aquilo because that que queremos a longa distância we want in long distance precisa haver uma plantação no nosso hoje, need to have the plantations today, mas uma plantação but a plantation sem corrupção. without the corruption. E para Amen. estarmos alinhados, For us to be aligned, precisamos ser alguém de propósito. we need to be someone of mission. Não podemos nos distrair no propósito. We cannot be distracted in our mission. Não podemos ter distrações. We cannot have distractions. Precisamos ter We objetivos. need to be objective. Precisamos ter um trabalhar. We need to have a work. Precisamos ter uma caminhada. We need to have a walk. Veja bem, See well. Gideão estava focado. Gideon was focused. A Bíblia The diz Bible says que ele estava malhando trigo no lagar. that he was Mesmo planting que the os wilderness. midianitas even the Midianites. estivessem assolando It was Israel taking over Israel, e and os midianitas, Midianites. eles viam He was going. e destruíam todos os frutos das suas He plantações. was destroying all the fruits of the labors. Mas ainda assim, Gideão But even though era Gideão- alguém de propósito. he was somebody of mission, Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideon was
Gideão não working. estava com os seus braços cruzados. He wasn't with his arms Gideão, crossed. ele Gideon, buscou uma solução he was seeking a solution para resolver aquele seu problema to solve that e o his problema problem do seu povo. and the people problem Naquele tempo, at that time. você sabe, para malhar o trigo, You know, to você Your precisa de um you need espaço muito amplo, a very big space porque o trigo ele precisa ser batido. because the wheat need to be Então, beaten. quando a pessoa ela malha o trigo, But when these people beating the não é wheat, comum ela malhar o trigo no lagar. it's not normal. Ela to do precisa that. de espaço water. para malhar o trigo. You need a space and what. E o lagar é o lugar onde as uvas são pisadas. And the humid place is like where the Lagar é um lugar grapes- pequeno. Lagar é um lugar pequeno and the small place onde pisam as uvas where they step under the para grapes produzir o vinho. to produce the wine. Mas ele, But he, Gideão, Gideon, ele estava malhando trigo he was working on the no wheat. lagar The em um The place, lugar a que small não place. era apropriado, place it wasn't em um appropriate. lugar onde havia The limitações, place that was they had like a em limitation. lugar onde o acesso era The complicado. place that the access was very Mas complicated. Gideão estava com um propósito. But Gideon was with the Eu mission. preciso arrumar uma I estratégia need to find out a para strategy alimentar a minha família. to feed my family. Eu preciso de uma I estratégia need a strategy aonde os midianitas não visualizem where the Midianites, aquilo que cannot eu estou visualize. realizando, something that que I'm eu estou realizing, obrando. something that I'm working, Mas eu vou but I will ser uma Go. pessoa de propósito. be a person of mission. Gideão era alguém de propósito. Gideon was a person of mission, E eu acredito and I believe firmemente firmly que esse foi um dos motivos de Deus ter escolhido Gideão. that was the motive, the Porque ele reason. estava alinhado God a um chose propósito. But he knew, Ele estava the vision. determinado. he was determined. Ele iria plantar, He was going ele iria plan. colher He was, e ele iria alimentar a sua reap. família. he was going to feed his family. Deus deve ter visto isto em Gideão. God should have must thought Estava this, malhando trigo no lagar. and he was working with. Gideão não estava chorando. Gideon wasn't crying. Gideão não estava se lamentando. He wasn't crying Gideão out. não estava reclamando com seus vizinhos He wasn't complaining with do his porquê neighbors não teria provisão na sua casa. because he didn't have a provision. Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideon was working the wheat in the O place. tempo era difícil. The time was O difficult. tempo era de escassez. The time was O tempo era de Right. limitações. the time was the limitations. Mas na mesa de Gideão But the table of Gideon não faltou o alimento. didn't Não lack faltou food, a provisão. didn't lack provision, Não faltou Deus. didn't lack God. Quando uma pessoa está alinhada, When the person is aligned, Deus ele abençoa a obra das suas mãos, God bless his independentemente da sua condição. Desculpe de novo. Não dependendo da sua condição, Even not depending of his condition, mas ele estava alinhado a um propósito. he was aligned under his mission. Gideão estava alinhado ao seu Gideon propósito. was aligned in his mission. Ele não estava He distraído. wasn't distracted. Ele estava focado em uma He estratégia was focused in a strategy para resolver o to problema solve the problem da sua that geração. his generation. Quando você está conectado a Deus When you are connected to God e alinhado em um propósito, in a line of mission aonde where os ventos contrários the wind e against aquilo you que diz não a você, that says no to you, nada disso pode nothing interromper, that can block and nada stop disso you, pode parar. nothing
can stop Nada disso pode te paralisar. you. Nothing else can stop Porque you, você paralyze está you. alinhado a um objetivo. Because you're aligned in a Você está alinhado a um propósito. you're aligned to a E esse mission. propósito, esse This desígnio mission, this design is está firmado no seu coração. firm in your heart. Então não há nenhuma circunstância There's no e nada circumstance que possa ser difícil that can be demais difficult for you. aonde faça você retroceder. Can be make Não, you você está firme no seu propósito. You're firm in your mission. Você está alinhado ao You seu are propósito, aligned in your mission. ao seu Your objetivo. objective. Ninguém irá interromper. Nobody gonna stop you. Ninguém irá te Interrupt you. intimidar. Nobody gonna Ninguém irá te parar. nobody gonna stop Porque you. você está firme no seu Because propósito. you are firm in your mission. Alguém alinhado ao propósito Someone aligned in your mission. precisa se alinhar ao plano de Deus. Need to align in the plan of God. Quando o anjo falou com Gideão, When the angel spoke to Gideon, ele estava com dificuldade he was with difficulty de entender o plano de Deus. to understand the plan of God. Porque ele disse ao Senhor: Because he said to the Lord, Deus, God, o Senhor não está entendendo. you're not understanding. Eu sou da tribo de Manassés. I am the tribe of Eu sou Manasseh. o mais pobre. I am the poor. Eu sou da família que tem mais dificuldades nessa tribo. I am the family that have more Senhor, difficulty in this tribe. Lord, O Senhor não está you're entendendo. not understanding. Eu tenho muitas limitações e I have dificuldades. a lot of limitations and difficulties. Mas o Senhor But Lord, disse a ele: Você é um varão valoroso. you're a mighty warrior. Não se preocupe, Gideão. Don't worry. Se alinhe ao meu plano agora. Align to your plan now. Gideão, Gideon, o seu propósito your mission de malhar o is trigo no lagar to work the wheat in the foi small genial. place. Was genial. Foi maravilhoso. Wonderful. Porém, agora, Gideão, Now, Gideon, se alinhe ao meu propósito, Gideão. align to my Se alinhe ao mission. meu plano, Gideão. Align to your plan, Se alinhe Gideon. aquilo que eu tenho para você, Align what you Gideão. have for you, Gideon. Sabe por quê? You know why? Não interessa Doesn't matter. se você veio da família mais Come pobre, with the family se more você é um poor. homem com mais dificuldades neste lugar. You have more difficulties. Para mim isso não interessa, It Gideão. doesn't matter, Gideon. Porque se você Because if you se alinhar ao meu align to propósito, my mission, Gideão, Gideon, se você se alinhar ao meu if you align to propósito, my mission, você ferirá os midianitas you will hurt the como se Midianites fosse um homem só. like you are the Porque only estarei one man. contigo, Gideão. Because I will be with Oh! you, Gideon. Aleluia! Hallelujah. Para o Senhor, To the Lord. não interessa do lugar da onde você Doesn't veio. matter where you're coming from. Não interessa se o pai ou a mãe te rejeitaram. Doesn't matter if you're the father and Ou se o the marido mother virou reject as you. costas e foi embora, deixando a husband. família. Get out. Ou talvez The você house tenha and passado por return. privações ou violência na sua Or you have infância. violence in your Eu não infancy. sei. I don't Cada know. pessoa tem a sua Every história. person have your story. Gideão tinha a Gideon sua. had his. A sua história de All dificuldades. the story of Mas difficulties. quando Deus disse a ele: Olha, Gideão, But when God says, Gideon, se alinha ao meu plano it's my agora. plan now. Porque o resultado que você terá Because the result of you será have muito maior be much do que a bigger colheita que você than tem. what you're going to receive Daquela que você malha ali no when lagar. you work with the Daquele wheat. trigo que você That malha ali wheat no that you lagar. work for a long Sua time colheita Your será harvest maravilhosa. will be Será wonderful. grandiosa. Will be greatest. Será grande, Gideão. Gideon, Oh! Só se alinha ao meu propósito, ao meu plano, the Gideão. line of my mission. Muitas vezes Many times nós não we acreditamos don't believe. e dizemos: Deus, Say, God, o Senhor me escolheu. God choose me. Deus, God pode ser o meu marido,
could be my husband, pode ser a minha could esposa, be my wife, pode ser o meu líder. could be my leader. Deus, God, usa meus filhinhos Use quando my- eles my crescerem. children when they grow up. Mas Deus está dizendo God e is falando saying, aqui speaking hoje: right now. Today. não, não. No. Eles têm o seu próprio So caminho. they have their own Eles path. têm seu próprio They have their own destino. destiny. Eles têm seu próprio ministério. own E Deus minister. está dizendo God hoje is saying aqui today que o que here, Ele tem para você What é He has for totalmente so exclusivo, exclusive for you. individual, Individual. é para sua vida, For your é life. nesta geração, é Generation. neste tempo. Temple. O que Deus tem para você What God has for you. é para você. It's for you. Não é transferível, It's not transferable. é individual, It's individual. exclusivo. Exclusive. It is exclusive. Então, So, não erre mais don't make more mistakes. querendo transferir You wanted to transfer aquilo que é para você, that's something that is for aquilo you. que é para sua That vida, one is for your aquilo que é life. para o seu tempo, That is for your para time. seu For propósito, your mission. para seu Your ministério. ministry. É para você. It is for you. Gideão disse: eu sou muito pobre. Gideon said, I'm very poor. Mas Deus não atenta nisso, não. But God doesn't tend to for that. Deus não se preocupa com isso. God doesn't worry about that. Quando Deus quer usar uma pessoa, When God wants to use someone, não importa se ela fala bem, no matter if he se speaks ela se well, expressa bem, if he expresses well, se ela tem muitas they have faculdades, many cursos universities or ou courses or especializações. specialities, Para Deus isso não importa, for God doesn't matter. porque Deus ele olha o seu coração. Because God looked to your heart. Você já nasceu com um DNA espiritual de Deus. You're born with DNA of God. Você já nasceu com um DNA espiritual de Deus. Born with DNA of E há God. algo de Deus que corre na sua vida. There's something that God has in Existe your um life. plano. There is a plan. Existe um projeto. There is a project. Existe algo que Deus quer realizar There is a project, something that God wants to em realize. você. In you. Em In você. you. Mas você precisa se entregar But you need to ao plano de Deus. give yourself the plan of God. Porque no plano de Deus, Because the plan of God, você alcançará you can reach lugares places aonde você, where seus olhos eles nunca viram. your eyes never seen. Você ouvirá You heard coisas que você nunca ouviu things antes. that you never heard something else, something before. Porque aquilo que Because Deus projeta para That the você project for you vai além das suas limitações. over your Vai limitations. além daquele lagar, Away from that small daquele place. lugar com um espaço limitado. You go away from the small Deus place. ele é expansivo. God is expensive. Deus ele é grande. God is great. E aquilo que ele tem para você And what He has for é you muito maior. is bigger. Aleluia. It's much bigger. Hallelujah. Se alinhe ao tempo de Deus. Align yourself the time of God. Se alinhe ao tempo de Deus. Align at the time of God. Gideão ele não podia voltar atrás no tempo. Gideon cannot go back ago in the time, back to the time. Mas ele tinha que entender que agora But he has to understand now. era o tempo dele agir para lutar. It's a time to act and to fight. Muitas vezes Many times nós ficamos we stay pensando thinking no tempo que já passou. the time
went naquilo already que passed. não realizamos That's the thing that we cannot achieve, ou que or poderíamos fazer. we could even do. Gideão, Gideon ele não podia voltar no tempo para ajudar as cannot go pessoas back in time e to nem help people. salvar as plantações que foram destruídas no passado Save the destroyed plantations pelos midianitas. by the Midianites. Mas ele tinha que entender But he has to understand que agora era o tempo que ele tinha now he has a time para agir to act e lutar para vencer. and fight to win. Você está entendendo? You understanding? Gideão não podia voltar atrás Gideon cannot go back no tempo in the time. e em todos os acontecimentos em Israel. All that happens in Israel, Mas ele podia visualizar o futuro but he could visualize e agir nesse tempo and act in that time aonde Deus estava chamando Gideão. where God was calling Gideon. Muitas vezes Many times vão aparecer ofertas para você, show up offers for you antecipar o tempo. for you to anticipate the time. Vão oferecer cargos a você, They will offer posições. positions for you. Vão oferecer portas para você. They will offer open doors for Mas you. isso não significa But that doesn't que aquele é o signify tempo para você entrar na porta. that is a time for you to enter in that door, Ou que você deve realizar algo or you have to realize something que de certa maneira esteja corrompido. that a certain manner is corrupted. Como eu disse no começo, When I say in the beginning, você tem que projetar o seu futuro, you have to project to the future, mas não corromper but no corrupted o seu presente. your present. Ofertas irão aparecer para sua vida, Offers will show up in your life, inclusive para você desistir da fé, even for you to give up your faith, para você se corromper na sujeira do mundo. for you to corrupt the dirty of the world. Vocês- Yourself. A maioria dos que estão aqui The majority of you is here, moram em países living in countries. que não são sua terra natal. It's not your own original country. E isso aconteceu com Daniel. And this happened with Daniel. Daniel foi levado em exílio para a Babilônia. Daniel was taken as a prisoner to Babylon. E a Bíblia And diz the Bible says que ele era da realeza, that he was from de the Judá, kingdom of Judah. que ele era de linhagem de realeza. He was at the line Ele, of Sadraque, Mesaque e Abednego. Os jovens foram retirados do melhor daquela terra de Israel e Judá all the treasures were removed from that para earth servirem como servos a um rei estranho, to serve a strange a king, Nabucodonosor. Nabucodonosor. Só que But Daniel, quando chegou naquele Daniel- lugar, then when he arrived at that place, ele percebeu he noted que os costumes eram diferentes, that the custom was different. tradições diferentes, Tradition was different. adoração a deuses diferentes. Adorations of God were different. Porque a primeira coisa que o rei fez Because the first thing that God foi mudar said os seus nomes, was what? mudar a sua identidade, Change his seus identity, nomes, his names, their names, para nome dos seus deuses, for the name of their gods. onde ele seria Belcesazar, But to be God Belteshazzar. Então ele percebeu So he realized que ali era diferente, that over there he was different. mas Daniel disse But Daniel says em seu coração: in his heart, eu não me contaminarei I will not contaminate it. nesta terra onde eu estou. In this land that Não I am, importa o lugar aonde eu esteja, no matter where I am, eu decido não me I contaminar. decide not contaminate myself. Eu decido manter os meus princípios. I decide to keep my Eu decido manter principles. a minha posição de autoridade. Decide to keep my E eu decido authorities. permanecer fiel. I decide to stay Permanecer fiel ao meu Deus. to my God.
Quando Daniel orava When Daniel prayed 3 vezes ao 3 dia, times a day, a Bíblia diz the Bible says que as janelas do seu quarto the doors, the windows of the door, this door, apontavam para o lado de Jerusalém. it was pointing to his Jerusalem. As janelas do quarto de Daniel The windows of the room of Daniel apontavam para o lado de Jerusalém. was pointed to E Jerusalem. quando ele orava, When he was ele praying, abria as janelas he opened the windows para orar to pray em direção a Jerusalém, direction to Jerusalem, como um ato like profético, a prophetic para act. nunca esquecer For never forget de onde ele veio, to where he came from, quem ele era who he was, e quem era o seu who Deus. he was, his God. E isso manteve This maintained Daniel de pé, Daniel's stand. Daniel revestido de autoridade naquele lugar, Daniel got her authority on that place. naquela terra estrangeira. That's a strange Mas land. ainda assim, But even though o poder de Deus, the power of a God, autoridade dos céus Authority of e as heaven, revelações de the revelation Deus of God estavam sobre a vida de Daniel, over Daniel, porque ele decidiu because he decided que não iria se corromper. he wasn't going to corrupt himself. Por isso, That's why não interessa o lugar aonde você no habite, matter where you are, você só precisa you decidir only need to decide. manter a sua posição em Deus Stand, keep the e não se corromper. position God. Amen. E daí, neste momento, This moment, nesta posição, this position, podem te lançarem na cova dos leões. they can put you in the lion cup. Podem armarem uma cilada para você. They can make like a trap for Mesmo you. que seu sangue seja inocente. Mas Deus, ele tapa a boca dos leões. But God E o lugar que era stopped para the ser mouth of vergonha. lions. E o lugar que era para ser vergonha. And the place that should be ashamed, Aonde ele foi destituído da sua and autoridade. he was being restituted. Ele foi envergonhado. He was Daniel foi envergonhado, Daniel was ashamed, desonrado the honor, e sentenciado à morte. sentenced to the death. Mas o Senhor But God tapou a boca dos leões stopped the lions, e tirou ele daquele lugar took Daniel off, e o restituiu ao seu lugar de autoridade, restituted him in his place. porque Deus era com ele Because God was naquela with him. terra estrangeira. Strange. Aleluia! Hallelujah. Você está entendendo que Deus está falando contigo? Are you understanding what God is talking to you now? Não importa onde você more, No matter where you live, Deus te dá autoridade God has authority sobre a nação, over nation, sobre o território, over land, sobre o lugar, over place, sobre aquilo que você irá realizar. over whatever you have to apply. Autoridade para pisar Authority to stand. serpentes e escorpiões Certain e serpents sobre and toda a scorpions, força do maligno. and all the force of the evil, E nada vos fará dano algum. and nothing will stand, E nada vos fará dano algum. Aleluia. nothing will happen to you. Por isso, That's why você não precisa se antecipar no tempo. you don't need to anticipate the time. Há um tempo determinado para todas as coisas. That is a time determinate for everything. Porém, However, quando o tempo de Deus chegar na sua vida, when the time of God arrives in your life, você vai precisar se posicionar. you will need to position Como yourself Gideão se posicionou. like Gideon positioned himself. E não vai poder dar desculpas a Deus, And you cannot give excuse to God. dizendo: sou muito pobre, If I'm rich or poor, sou muito pequeno, if
feel small, sou muito fraco, if I'm too weak, não vejo possibilidade, I don't see any não possibilities, vejo condições I don't see de conditions realizar to isso. realize that. Quando Deus se chamar, When God's call you, é porque você estará pronto. is when you are ready. Quando Deus falar contigo, God's talk to you, é porque Ele já está te autorizando, because God is already Ele já authorizing está you, te revestindo authorizing you, because He's de autoridade reversing you in your para authority realizar o que você precisa to realizar. realize what you Quando- need to do. Quando Deus falou com Moisés na sarça, When God talked to Moses on the sarsa, Deus não queria saber se ele não sabia falar direito. God doesn't want to know. E Deus não queria saber de nenhuma desculpa de He Moisés. He didn't want to hear anything. Deus só queria a sua obediência. Just want His obedience. Quando o Senhor te chama, When God called you, Ele só deseja que você seja God obediente, wishes that you be obeying, não importando no matter o gigante que você tenha que enfrentar, giants of you have ou a to, luta que tenha que lutar. the fights that you have to fight. Deus é contigo. God is with you. Se Deus te chamou, If God's called you, Ele já te deu o respaldo He already gave you para você avançar e vencer. to go forward. Quando Deus falou a Josué, When God talked to Joshua, Josué estava receoso Joshua was porque tinha que conquistar muitas terras nervous. em Canaã. In Canaan, Josué estava preocupado. Joseph was Era uma worried about grande it. responsabilidade sobre a vida de Josué. Was so many responsibilities over Não Joshua's era só life. chegar lá e dizer, Deus me prometeu essa terra. Not only to get there and God promised this land. Não. No, Josué ia ter que lutar. Joshua had to fight. Josué ia ter que Joshua had derrubar a muralha de Jericó. to put down the Josué walls teria of que orar para o sol e a lua se They deter. have to pray for the moon and the earth. Josué ia precisar da intervenção de Deus na sua It jornada. had to have a vision of God. Por isso, Right. seja forte, Because these be strong, seja corajoso. courageous. Deus é contigo na God sua is with you in jornada journey. e ninguém poderá te resistir Nobody can resist you. todos os dias da sua All vida. days in your life. Você está entendendo? Are you understanding? Se você segurar na mão de Deus If you're holding in God's life e não soltar mais and don't release any e longer guardar a sua palavra, and keep your word, keep His então word, ninguém poderá te resistir. nobody can resist. Você vai conseguir avançar. Conquer and go forward. Aleluia! Hallelujah. No tempo determinado por Deus, Determined time of God, tudo irá acontecer. all will go happen. Everything will happen. Seja fiel a Deus, Be faithful to God, mesmo no tempo da dificuldade, even the difficult times. e Deus And God enviará o seu anjo. will send His angels. Gideão Gideon estava malhando trigo no lagar. is working the wheat at the small place. E quando o anjo apareceu, The angel appeared. ele disse: He said, Senhor, Lord, o que what eram aquelas histórias was that stories? que o Senhor tirou o povo do That you Egito took the people from com uma Egypt mão forte with your strong e agora a hand. gente está aqui nessa Now we are here in situação? this situation. Sabe por que que Gideão falou isso com o anjo? You know why Porque ele já God sent carregava, that angel? porque ele já carregava Because He already carry on uma a preocupação worry no seu coração in His heart sobre o destino de Israel. about the Israel destiny. Quando você carrega as preocupações de uma nação When you carry on the worry of ou the daquilo nation, que Deus tem para fazer em um all lugar, the things you have, das do in that almas que place, precisam ser the ganhas, things you need, the souls Deus, have to Ele be vê o won. teu coração.
God will see your heart. E assim ele separa os seus escolhidos. He separates his children. Deus havia no coração de Gideão God had like in a his sua preocupação com a sua nação, a worry, a of sua his nation, preocupação com o seu a povo, worry of his people. a sua preocupação com o destino que as Worry of coisas destiny, tomariam things will na become sua nação. and his nations. Porque este foi o primeiro questionamento That was the dele. first question. Quando o anjo lhe apareceu: When the angel appeared, Senhor, Lord, por que essas coisas estão sucedendo? why this thing is happening? Esqueceste de nós, Senhor? Forgot of us, Lord. Nos abandonaste? You abandoned us. A preocupação estava no coração de Gideão. The worry was in Gideon's heart. Deus, ele vê God sees quando a sua alma when your soul anela pela sua presença santa. asks for his presence. Deus, ele vê He- a God motivação do seu the coração. motivation of your heart. A palavra diz que o Senhor, ele sonda os word corações says- e ele vê He's sown aquilo que está hearts. dentro de nós. something that is inside of us. Deus, ele vê God sees as lágrimas que você derramou tears that you, pela vida de uma pessoa. for life of a person. Deus, ele vê God sees os momentos em que você ficou preocupado moments that you were com seu worried filho, about your com a sua família, family, com pessoas. O momento em que você levantava orações a Deus prayers to God, e derramava lágrimas e dizia: pour out tears and Deus, says, God, o Senhor não fará justiça you will be justice a essa causa. in this cause. O Senhor não vai visitar a minha família. Lord, you will not visit my family. Senhor, Lord, Deus, ele vê, God ele sees. sonda os corações. He Por looks at isso, your heart. a Bíblia That's why diz the Bible says, que aquele que tem fome e sede de who justiça, has thirst and ele justice vai ser saciado. will be enough. Will Que succeed. aqueles que choram That one to cry out serão will be consolados. consoled. Deus não deixa nada God doesn't leave anything passar past em branco. empty. Ele vê todas as He sees coisas. anything, all the E things, tudo aquilo que você tem plantado, and all the things that you planted. tudo you aquilo planted, que você tem all semeado, the things you'll be seeing, todo o trabalho das suas mãos, all the works of your hands, tudo aquilo que você tem all the realizado, things that you're being realized. Deus, ele vê e recompensa. God sees the rewards. Eu tenho alguns I testemunhos have some witness nesse último mês que passou. this last month that passed. Meu filho estava andando de My son was bicicleta walking, cycling dentro do condomínio inside the condominium. e um carro quase atropelou ele. The car almost hit him. Um dia antes, One day before, uma moça no Instagram a girl in the Instagram me marcou. Me marcou no She Instagram, she marked me in the Instagram, mostrando que um Tag me. jovem showing that a young cantor man, gospel, a gospel singer, um jovenzinho, a little guy, a little estava boy, andando de bicicleta elétrica he was cycling at electric e foi atropelado and he was hit by a car. e ficou em estado grave. And he was in the very grave, E ela me Stay. disse: ajude ele. and she said, help him. Naquele momento, At that moment, eu enviei uma oferta I saw an offer para aquela família for that family. que estava precisando de cuidados He was médicos needing the com aquele medical jovem. needed that No, young 2 dias guy. depois, 2 days after, o meu filho recebe um livramento de Deus. my son was Exatamente com uma bicicleta elétrica do seu amigo do condomínio. No dia que a gente viria para cá, the day when we coming here. eu fui arrumar o cabelo I was going to dress, e a minha filha hair. veio comigo and my daughter came to me with me, e and no salão de beleza
in the beauty salon, ela colocou a mão and she put her hand em um lavatório in the e a mão dela colou. a sink, and his hand, E and her ela hand conseguiu gritar. was stuck there. E no and she impulso de yelled. mãe, And my mother's impulse, eu empurrei ela pela I barriga pushed her head from her belly, e ela descolou. and she just unglued herself. Então levamos ao hospital. And we took her to the Fizemos hospital. os exames We did the exams. e graças a Deus Thank God, não houve nenhuma alteração. he didn't have any problems with her. Poucos dias antes, A few days before, domingo passado, last Sunday, eu estava na igreja I was in the church. e eu subi. I went up. Já havíamos orado pelo povo We prayed for the people. Just pray for the e people. eu subi pela escada lateral And I went for the lateral que cruza por stairs dentro da escolinha, que passa pelo meio da that passed escolinha, between kids. the little kids' school. E eu vi 2 fios soltos, I saw fios de luz. two wires released around there. As professoras Loose wires. não estavam atentas. The people didn't notice anything. Era final de culto. It was the end of the Então eu The cruzei service. e desconectei da tomada. And then I pushed the Os dois cable fios, disconnect from the two wires enrolei e guardei. and rolled and kept it. Poucos dias depois, And after a couple days ago, terça, and just Tuesday, 2 dias 2 depois, days, a minha filha recebeu o livramento de Deus. my daughter was receiving the Tudo- save of God. Tudo aquilo que semearmos, All the things that não God importa o que seja, gave, se Deus te no mostra, matter se Deus toca seu coração, God's touched you, in pode your ser um heart, livramento que Deus irá dar no outro save that dia. God can give to you. Você está entendendo? Your understanding. Deus, Ele faz dessa maneira. God do it this way. He works this way. Porque quando você se preocupa com alguém, Because when you worry about somebody, Deus, Ele vê seu coração. God sees your heart. Gideão estava preocupado com a sua nação Gideon was worried about his e nation. Deus viu o seu coração. God saw his Quando heart. você semeia coisas boas, coisas When you give simples, something good, você não pode imaginar cannot imagine o que Deus irá realizar à sua frente. realizing in front of you. Aleluia! Hallelujah. Deus, Ele é tremendo. God is incredible. Nós só precisamos nos atentar aos You detalhes, only need to be attentive of the details, ao som da sua voz. to his voice sound. Talvez eu endurecesse meu coração Maybe if I don't put my heart e ignorasse a mensagem que eu recebi and just neglect the message I received sobre aquele jovem que foi atropelado. about that guy who was hit by a car. Mas naquele momento eu At that senti moment, I felt que eu deveria I ofertar. should offer. Você está entendendo? Are you understanding? Precisamos ser We need sensíveis to be sensible. àquilo que Deus está fazendo no nosso meio, What God is doing ao que around Deus us, está among nos us. falando. What God is Quando o telling Senhor us. te dirige a orar, você deve orar. When God says if you have to pray, you have Quando to o pray. Senhor te move para lugares, você deve se mover. When God moved to a place, you need to be moved. Eu não sei se o profeta Vinícius contou, I don't know if the prophet Vinicius told us, mas aproximadamente em abril deste ano, but approximately in April this year, ele teve um sonho he had a dream, muito detalhado, very detailed, aonde Deus dizia para ele, where God told him. no sonho era uma mulher que falava com ele, And the dream was like a woman saying to him, e ela dizia: and she was saying, você deve ir para a Inglaterra. you should go to the England.
As pessoas estão te esperando na Inglaterra. People are waiting for you in England. Deus falava no sonho a ele: God was talking to him in the dream. já abri as fronteiras para você passar para a Inglaterra, I already opened the boards for para you to você get ir in, naquele lugar. for you to go there. E eu tenho pressa. And I have hurry. Precisa ser neste ano. It needs to be this year. E o sonho ele foi tão claro That the dream was so clear que ele disse: that he said, eu preciso ir à Inglaterra. I need to go to the England. Deus falou comigo. God spoke to me. Precisamos ouvir aquilo que Deus fala. We need to hear what God says to us. Talvez o comodismo, Maybe the comfortability, a facilidade the facility de hoje em dia today nos deixe nesse comodismo, fulfill us in this mas aquele que quer servir a Deus comfortability. precisa se dispor a ir. But we need to go. We need to serve Não God. adianta só dizer eis-me aqui. Doesn't matter to say only I am here. Precisa se dispor a ir. You need to really go there. É o que a palavra diz, That's what the word says. que muitos precisam ouvir a palavra, As many people need to hear mas the quem word. se dispõe a ir? But who wants to go? Quem se dispõe Who a is ready? sair do seu comodismo, Who is ready to leave your comfort das zone suas tarefas, and your things ou to do, daquilo que é habitual, or the things that are na sua habitual vida, in your life, para se dispor a falar, to be available to speak, se dispor a fazer, to be available se to do, dispor a ir, to be available se to dispor a go, ouvir a voz de available to Deus. hear the God's voice. Saul ele tinha muitos problemas em ouvir a voz de Deus. Saul has many problems to hear God's voice. Quando o Senhor o escolheu para ser o rei de Israel, When God chose him to be a king of Israel, Saul se escondeu dentre as malas. Saul hiding himself in his luggage. Então todos estavam procurando o escolhido. And everybody was looking for Saul that sentiu chosen, que era ele and Saul felt that it was him. e se escondeu entre as He malas. hid between the luggage. E quando ele já era rei, And when he was king, Deus disse God said, que era para ele esperar Samuel has to wait for para Samuel sacrificar. to sacrifice. Deus disse a ele God talked to him. que ele deveria exterminar um povo. He has to exterminate the people. E ele não fez como Deus falou. And he didn't do what God Ele said. tinha He dificuldades had difficulties em obedecer a voz de in Deus. obey the voice of God. Precisamos estar We prontos need to be ready a obedecer a voz de Deus, to obey the voice of a God, nos dispor to be a responsive, ir, a to go, realizar, to a realize fazer. and do. Será que estamos dispostos hoje aqui You think we are A- available to a right now? estarmos alinhados naquilo que Deus quer? And be aligned what God Primeiro é wants? necessário o alinhamento, First we need the alignment, o ajuste, the adjustment, o ajuste de Deus na nossa vida. the adjustment of God in our lives. Quando um trem When a está train com um vagão has a wagon, descarrilado, a loose wagon, fora dos trilhos, away from the rail trail, o resto do trem ele fica the rest of comprometido the rest of the train will be compromised para andar. to move. Quando algo na nossa vida When something in our lives está fora da linha, is out of the track, está desalinhado, is underlined, não tem como colocar a sua potência, doesn't have to put this não tem potential como colocar mais more força, powerful, porque aquele vagão ele precisa retornar para o seu lugar. because that wagon needs to go back Talvez to that você place. precise perdoar alguém aqui hoje, Maybe you need to forgive someone here, alguém que this te place. traiu, Someone that betrayed alguém you, que te fez mal. someone that
did bad Alguém thing que for you. deixou feridas no seu coração, Someone talvez that made você nunca esqueça. hurt your heart. Mas vocês precisam estar disposto But you need to be a querer available. a cura de Deus, And he wants to a heal dizer a Deus, God. Senhor, and say, God, conserta esse vagão, fix the wagon. coloca ele no lugar. Put the wagon in this place. Então a sua vida vai poder começar a acelerar. So then, your life Aleluia! accelerate Quando as again. coisas começam a se alinhar, Things Deus start to pode align. trabalhar com mais intensidade na nossa vida. can work with more Deus intensity. pode in your usar a life. nossa vida. God can use your Se life. coloque na mão do oleiro. Putting the Se coloque na mão do oleiro. right and Deixa Deus te moldar. Deixa Deus trabalhar na sua let God vida. works in your life. Aleluia. Hallelujah. Seja fiel a Deus. E mesmo em tempo de dificuldades, Ele vai enviar o seu anjo. Be faithful to God, that He gonna send an angel for your life to help you, even you have your difficulties. Eu falei de alinhamento. I spoke about alignment. Agora vou falar de propósito. Now I'm gonna talk about mission. Primeiro, First of all, o propósito, the mission. ele não pode ter a motivação errada. You cannot have the wrong motivation. Abra comigo Atos dos Apóstolos, Open an Acts capítulo 8, chapter 8, versículo 18. verse 18 Diz assim: says, E Simão 8:18. all right. And when Simon Vendo que pela imposição das mãos saw that through laying on the apostles, era dado o Espírito Santo, the Holy Ghost was given, lhes ofereceu dinheiro he offered them money, e disse: saying, Dai-me também a mim esse poder, give me also this power, para que aquele que sobre mim, that on sobre quem eu whomsoever puser as I mãos, lay hands, receba o Espírito he Santo. may receive the Holy Ghost. Esse homem era um mágico. This man was a magician. Ele queria comprar o dom de Deus. He wanted to buy the gift of God. Ele viu o poder de Deus em ação. He saw the power of God in action. E ele disse: Eu quero pagar And he says, I want to para pay receber o Espírito to Santo, receive the Holy Spirit, para receber esse poder. to receive this power. Mas Pedro But Peter repreendeu ele, reprehended him porque disse a ele: because he said, O teu dinheiro seja contigo para perdição. your money will be with you for worthless. A glória de Deus, ela não pode ser comprada. The glory of God cannot be Ela não bought. pode ser negociada. It can be negotiated. Você só entrará em lugares de glória You cannot enter in the. You can only enter in the glory, com a motivação certa the right motivation no seu coração. in your heart. Deus só libera God only release os seus segredos, His secrets, os seus mistérios, His mysteries, os seus dons, His gifts. se você tiver com a motivação do coração If you only have a motivation in your heart, certa. right. Aleluia. Hallelujah. Então o propósito, So the mission ele não pode ter a motivação cannot errada. have the wrong motivation. Deus não confia coisas preciosas God doesn't trust precious a things corações to corrompidos. corrupted hearts. Deus confia os seus segredos God trusts His aos secrets fiéis da terra. to the faithful people. Aleluia. O propósito na sua vida The mission in your life precisa ter a motivação need to certa. have the right motivation. Gideão claramente teve a motivação certa. Gideon had the motivation O seu coração para aquilo que era bom, to what was good para uma solução, for the solution
para ajudar. to help. Seu coração estava motivado His heart was motivated. na direção The certa. right O teu right direction. propósito tem que ter a motivação certa. Because the mission has to have the right motivation. Quando realizamos coisas para Deus, When we realize something for God, tem que ser com a motivação it certa. needs to be the right motivation. Você pode plantar muito hoje. You can plant a lot more today, E como a palavra diz, but like the word says, ir plantando, and planting regando and watering e em lágrimas. and tears, No entanto, although no tempo certo, the right time, a Bíblia the diz Bible says, que você ceifará com alegria. that you will collect to happiness. A sua colheita ela vai chegar. Your reaping will happen. O importante é que você tenha a motivação certa. The important thing is to have the right motivation. Quando o meu esposo e eu When my husband and I assumimos a primeira igreja, assumed the first church, éramos jovens, we were young, eu trabalhava we used to work e fazia faculdade. and do universities. E em janeiro de 2006, And in January 2006, nós casamos. we got married. E em abril de In 2006, April 2006, nos foi entregue uma igreja para cuidar, they gave us a church, uma cidade care. para cuidar, a city to take care, para pastorear. to pastor. Eu recém estava conhecendo o que era boletos para pagar, I was just seeing a new things, compromissos. new bills, new compromise. E agora o To pay. compromisso havia aumentado muito mais. Now my compromise is going up. E tudo que via a igreja, tudo que vinha à igreja Everything that's coming from the por church 4 for anos, 4 years, sempre always as contas da igreja the bills from the church eram was priorizadas. prioritized. Eu não tinha filhos ainda, I didn't have kids yet, então pra gente so for us, não tinha problema nenhum. we didn't have any problem. A gente trabalhava muito. We work a lot. Quando meu filho nasceu, When my son was born, nós começamos a ir no we supermercado, started to go to the supermarket porque antes because before a prioridade the priority precisava ser a igreja. had to be Nunca the church. atrasamos os compromissos da igreja. Never delayed the bills from the church. Em 18 anos, a igreja já tem 19 anos de ministério. In 18 years, and the church Nunca has 19 atrasamos years, aluguéis de templos, we never delayed rent. porque a motivação ela tem que ser certa. Because the right motivation needs to be done. Hoje em dia, Right now, today, o meu esposo não está mais à frente de uma igreja. my husband is not in front of the church. Estamos em exclusividade no ministério profético. We are exclusive in the prophetic E ele realizou um desejo do seu coração and he realized de quando desire of his pastoreava ovelhas ainda, when he was still pastor de pagar o aluguel da igreja. to pay the rent of the church. E graças a And Deus, thank God, já há alguns anos, already a few years, nós realizamos o pagamento integral we realized that do we were aluguel able da to igreja. E é um the rent. aluguel alto. pay the church. that Deus is nos very high. proporcionou God gave us montar a igreja em São Paulo to build a church in São Paulo sem retirar without nenhum real taking off. das Not igrejas even a real. do outro estado em que morávamos. Not even the church of another state. Deixamos from the os other templos states where we used to live. construídos. Deixamos os templos construídos, We left the temple, built os caixas das igrejas de lá, all the sem mexer. prophets was there without touch. Porque quando você tem a motivação certa, Because when you have the right motivation, Deus abençoa a obra das suas mãos. God bless the works of your Aleluia. hands.
Deus, ele abençoa. O propósito Bless. tem que ter a motivação certa. Mission have to have the right. E Deus vai colocar os recursos na sua mão. And God will Se a provide motivação for certa no seu coração. money for you if the motivation was right for you. O propósito só chega The mission only arrives para quem um dia for whom one day serviu no secreto. serve in the secret. Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideon was working weeds in the small place. Ele estava He was fazendo doing a obra de Deus, the God's work, a sua obra, His aquilo work que Deus colocou no seu coração, that God's put in His no heart secreto. in the secret. Davi também estava no secreto. God always also E Deus tirou ele de detrás das malhadas, porque o propósito because maior the bigger mission só chega only arrives para quem um dia serviu no secreto. serve in the secret. Todo serviço que você fizer a Deus All the service that you do to God, vai encontrar o seu destino. you will encounter the destiny. E para finalizar esta palavra, To finalize this word, quando você alinha com Deus, When you se align alinha to com God. Deus e com o propósito, and with the mission, você vencerá. you will win. Gideão estava perto do acampamento dos midianitas Gideon was close to the e dos camp of the amalequitas. Midianites and the Ammonites. E a Bíblia diz que era uma multidão, And the Bible says it o was a exército crowd inimigo. of the enemies. E ele army. ouviu dois homens conversando. And he heard two men talking. E esses homens estavam falando sobre um sonho, And these men were talking about dreams aonde where eles diziam they were saying que The- Gideão iria derrotar Gideon eles. was going to defeat them. Naquele momento, Gideão teve certeza In that moment, de Gideon que ele had the venceria, right, the certain that he was going to win. mesmo que houvesse uma multidão. Even if you have like a big crowd, Você conseguirá you will vencer manage todas as to dificuldades win all the difficulties. quando estiver alinhado com Deus When you align to God e com o seu propósito and when your mission para a sua vida. for your life. Amém? Amen.